Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Mais um domingo aqui com você e hoje eu quero te convidar para você estudar junto comigo essa lição, a disciplina na família. Vamos para o nosso texto áureo de hoje? Nosso texto áureo ele se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7 e diz assim: É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho que o pai não o corrige? Isso é uma pergunta, ok? Nosso próximo slide fala sobre a verdade prática. Deus disciplina seus filhos com amor. Hoje nós vamos abordar esse tema não somente falando da disciplina para os filhos pequenos, mas para os filhos em Cristo Jesus. Vamos para o nosso primeiro slide de hoje. Primeiro ponto, a disciplina é necessária. E o que é a disciplina? Eu vou dar o significado dela, o que diz o dicionário para nós, diz assim, ó: disciplina, instrução, direção, governo, imposição de autoridades e métodos corretivos. Olha só, o que é disciplina? É Efésios capítulo 6, versículo 4. Aí na sua casa você pode ler com mais tempo e anotar. Como o significado muito mais mero do que um castigo. Então a palavra disciplina ela é muito mais do que um castigo. E aí eu vou discorrer agora para você o que é biblicamente falando. Olha só o que se recomenda aos pais que criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é a admoestação do Senhor? É na repreensão do Senhor, de acordo com o que a palavra nos diz. Agora nós vamos para o ponto 2. A disciplina é bíblica. Provérbios 23, versículo 11. Quando nós fomos estudar essa lição, nós percebemos que não só tem esse respaldo, mas tem muitos outros pela Bíblia que falam a respeito da disciplina, de disciplinar os filhos. E aqui eu não estou falando só de filho biológico, estou falando de filho espiritual também. Vamos lá. O primeiro que fala aqui, ó, Deuteronômio 21, e eu queria que você anotasse esse respaldo, ele é um pouco longo, eu não vou poder lê-lo todo, mas eu gostaria que na sua casa você lesse com muita atenção. Deuteronômio 21, versículo de 18 a 23. Deuteronômio 21, versículo de 18 a 23. Dentro desse respaldo bíblico, ele discorre a respeito do filho rebelde. Que naquela época, o que se fazia? O pai e a mãe pegavam, recolhiam esse filho, eles iam diante dos sacerdotes, dos anciãos da cidade, e eles apresentavam eles à porta da cidade. E sabe o que acontecia com esse filho por ele ser rebelde, comilão e beberrão? Ele era apedrejado até a morte. E outro detalhe muito relevante, ele não era digno de morte de cruz. Por quê? Porque para que o seu sangue não caísse sobre a terra, então não era permitido que ele ficasse crucificado por tanto tempo, para que seu sangue não escorresse e o mal do sangue dele ficasse sobre a terra. Então ele era literalmente extirpado, arrancado, tirado das entranhas dessa família, para que o mal da rebeldia não se instalasse dentro dessa família. Olha como isso é forte, né? Imagina isso acontecendo nos dias de hoje. Né? Imagina isso aí. Vou ler mais um respaldo bíblico aqui. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem o recebe. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você que somos filhos no Senhor, no nosso eterno Deus, Ele vai nos corrigir na medida em que nós precisarmos ser disciplinados, corrigidos por Ele. E a correção do Senhor sempre será em amor, sempre querendo o nosso benefício. Ponto 3. A disciplina é justa? Ora, claro que é. Quando Miriam se levantou contra Moisés, o que foi que aconteceu com Miriam? Automaticamente ficou leprosa. Por 7 dias ela foi afastada do meio do arraial. E lá eu imagino que ela deve ter sido muito confrontada pelo Espírito Santo. Porque a partir daí Miriam não se aparece mais na história.
E a Bíblia relata que ela se tornou uma mulher infértil, não pôde ter filhos, ela não teve descendência por conta desse nível de rebeldia. Ela não teve a morte física, mas teve uma morte da sua descendência, não pôde ter descendência, misericórdia. E outra coisa, a maneira como Deus corrige e disciplina seus filhos serve como base para a justiça dele na nossa vida e para haver justiça e equilíbrio dentro de um lar. Vamos para o nosso próximo slide. A disciplina tem medida. Primeiro ponto, maneiras de disciplinar. Há várias maneiras de se disciplinar um filho. Não é com prazer que os pais disciplinam os filhos. Eu imagino até mesmo Deus. Ele não tem prazer em nos disciplinar, em nos castigar. Ele não tem prazer. E imagina nós sendo pais hoje, até para se dar uma palmada, puxar a orelha de um filho, ou mesmo ser um pouco mais severo. Os pais que verdadeiramente amam seus filhos, que querem o bem deles, quando eles fazem, eles são um pouco mais incisivos na sua atitude, às vezes batem um pouco mais, às vezes deixam marcas na criança. O pai e a mãe que fazem isso, via de regra, eles ficam emocionalmente abalados, porque não é o desejo deles fazer isso com seus filhos. O lar cristão disciplinado serve de modelo de disciplina para outros lares. Então, deixa eu te falar uma coisa. Querendo saber de disciplina, como educar na admoestação, que é repreender, repreenda seu filho na palavra de Deus. Mas eu vou abrir uma aspa agora. O seu filho não tem como ele ser disciplinado se você não é disciplinado. Quem é que vai ensinar disciplina para os filhos? É os pais. Mas os pais precisam ser disciplinados. Nós precisamos ter disciplina todos os dias para acordar cedo e ir trabalhar. Precisamos ter disciplina todos os dias para ler a palavra. Precisamos ter disciplina todos os dias para orarmos. Precisamos ter disciplina todos os dias para tomar banho, para comer, para fazer tudo o que precisa ser feito no decorrer de um dia. Se você não é uma pessoa disciplinada e organizada, isso vai interferir com toda certeza no comportamento dos seus filhos. Em excesso causa revolta. Provérbios 19 e 18. Vamos lá. Olha só, a palavra de Deus, ela nos recomenda que nós devemos sim castigar o filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. É forte esse versículo. Nós já vimos várias situações nas mídias de pais que, no momento da ira, da raiva, do furor, cometeram atos que levaram seus filhos a ter a morte física, mas tem também a morte espiritual. Uma palavra lançada de um pai, de uma mãe, ela pode causar morte ou vida. Então decida dar vida para os seus filhos. Seja aquele que, mesmo em meio às dificuldades, quando você perceber que é preciso, imagina, eu fico pensando hoje, em meio ao que nós estamos vivendo. A grande maioria dos filhos estão dentro de casa com seus pais e não é fácil você administrar 1, 2 ou 3 filhos juntos, naquele sentido que eles estão no tempo em que são crianças, adolescentes e jovens. Vamos supor que você tem essa categoria dentro da tua casa. Então são 3 tipos de categoria: criança, adolescente e jovem. 3 humores diferentes, 3 jeitos diferentes de ser, indivíduos distintos, com gostos, jeitos de ser totalmente diferentes. E aí você precisa, como crente em Cristo Jesus, se equilibrar na palavra para que você corrija cada um de forma adequada, com o tempo que cada um é, o tempo de ser criança, o tempo de ser adolescente, o tempo de ser jovem. Então, isso precisa ter maturidade para se fazer isso. Nunca corrija seus filhos quando você estiver muito zangado, muito aborrecido, irado, cheio de raiva. Não faça isso, porque de repente você pode lançar uma palavra ou fazer uma atitude que você vai ferir o seu filho, não só fisicamente, mas emocionalmente o estrago será muito grande. E aí, para você reverter isso,
Então é por isso que se ensina que você deve sim disciplinar seus filhos, mas com amor, e também da mesma forma honrar o filho que honra. Não honrem o filho que desonra, não honrem a rebeldia, não premeie a rebeldia. Existem pais que eles premiam, que eles acabam sem querer honrando a desonra de um filho. Então fique atento a isso e seja você o primeiro a ser disciplinado no Senhor. Aplicação da disciplina, Hebreus 10, 25. Olha só, a disciplina, ela tem que ser a pessoa precisa ser autodisciplinada. Eu estou falando de pessoas crentes em Cristo Jesus. Nós estamos dando orientações para pessoas que conhecem, a grande maioria que estamos assistindo, para a glória de Deus, são pessoas crentes em Cristo Jesus. Mas há pessoas também que estão nos assistindo hoje que não são crentes, mas que elas gostariam de ter sim seus filhos disciplinados. Então a autodisciplina, ela é importante, como eu falei ainda há pouco. Precisa-se ter uma autodisciplina para acordar todos os dias cedo, para ir trabalhar, para fazer tarefa, para fazer todas as suas atividades do dia a dia. Então esse é um primeiro ponto. Qualquer pessoa deve ser capaz de ser autodisciplinável. Olha só, a pessoa fica habilitada a impor a si mesma a disciplina necessária a uma conduta pura durante toda a sua vida. Então, se você for uma pessoa disciplinada mediante a palavra de Deus, e aí eu vou abrir mais uma vez um parêntese, nós estamos em 300 dias de leitura bíblica, são 4 capítulos por dia. Você tem sido disciplinado para ler a Bíblia? Como é que você quer disciplinar seus filhos se você é o primeiro a ser indisciplinado com aquilo que vai te trazer vida, que é a palavra de Deus? Fica aí a pergunta. Olha só, outro ponto aqui, a disciplina proveniente dos pais, ou seja, os pais é que serão os modelos de disciplina. Quanto mais sábios forem os pais, melhor saberão corrigir os filhos com uma conduta santa, correta no momento exato, sem pesar de mais e sem pesar de menos, mas equilibrar na disciplina correta, mediante a luz da palavra de Deus. A disciplina procede das autoridades. Então, deixa eu falar uma coisa. O seu filho vai aprender o que é respeitar uma autoridade quando você ensinar a disciplina dentro da casa. Você ser disciplinado, autodisciplinável, aquela pessoa que obedece aos mandamentos e estatutos do Senhor, que nada mais é que a repreensão, reconhecer, aceitá-la e obedecer ao Senhor. A palavra de Deus fala que o homem é quem ensina, o sacerdote, o pai, a figura masculina é quem ensina os filhos a sujeição do Senhor. O que é a sujeição? É obedecer ao Senhor. Mas ele fala também na palavra dele que a mulher é auxiliadora. Então a mulher auxiliadora desse sacerdote, ela vai auxiliar o marido, a seus filhos também a se sujeitarem em obedecer à autoridade do marido e consecutivamente de Deus, principalmente de Deus, tá? Amor paternal. É natural que os pais amem os seus filhos, é natural. Pode existir pai que não ama filho? Pode existir mãe que não ama filho? Pode. Tanto é que a gente sabe e conhece vários casos. Mas aqui eu quero abrir um parênteses do amor paternal de Deus, do Abba Pai. O seu filho vai aprender a amá-lo e respeitá-lo quando você ensinar o primeiro e verdadeiro amor, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Ele precisa entender esse amor, o amor que cuida, o amor que zela, o amor que dá disciplina, que corrige o filho que ama. Então é você, caro pai, caro mãe, que vai ensinar aos seus filhos. Os pais, a obrigação e o dever dos pais é ensinar a educação doméstica familiar. São princípios básicos de uma criança educada, dar bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar os mais velhos, são princípios muito básicos que são aprendidos, criados dentro de casa. Vamos para o nosso próximo e último slide. A disciplina faz falta? Com toda certeza faz.
A disciplina é proveitosa, Hebreus 12:5, com toda certeza. A disciplina faz falta. Uma pessoa que ela não disciplina os seus filhos, todo mundo consegue perceber, porque via de regra, um filho indisciplinado, ele é rebelde e mal educado. Olha só. Não provoque a ira dos filhos. A disciplina é proveitosa, eu estou falando aqui. Não provoque a ira dos filhos. É bíblico isso, está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Há pais que destratam e desrespeitam os filhos na frente dos outros. Isso incita a ira. Agora troca o papel. Se fosse você, caro papai, cara mamãe, sendo agredida verbalmente, você sendo o filho e o seu filho sendo o pai, gritando com você na frente de todo mundo, pegando pelo braço, arrastando o menino, como que você se sentiria? Isso fica uma pergunta. Isso causa ira nos filhos, o constrangimento. Tem pais que causam constrangimento nos filhos. Não faça isso. Quer corrigir? Verificou que a criança se comportou inadequadamente em algum ambiente que você acredita que não é o correto? No momento exato, chame-o, converse, olhe olho no olho e pregue a palavra para o seu filho e diga que ele precisa ser corrigido e o porquê que ele está sendo corrigido. Porque via de regra se bate sem dizer o porquê. Quando Deus nos corrige e que nós temos intimidade com o Senhor, quando Ele puxa a nossa orelha, né? Quando Ele dá aquele tapinha na bundinha, vamos supor, nós sabemos que estamos fazendo algo de errado. Quando Deus nos corrige como filhos em Cristo Jesus, nós sabemos reconhecer quando erramos. Sabe por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos confronta a toda justiça, juízo e a todo pecado. Ok? Falei já sobre a falta de disciplina. A falta de disciplina, todos observam os pais, como eu acabei de falar, que não disciplinam os filhos. E vamos para o último ponto. Sua falta causa vergonha. Olha só, então eu vou ler esse ponto aqui. O respaldo bíblico desse ponto. Sua falta causa vergonha. Provérbios 29:15 diz assim, ó: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a vergonha à sua mãe. Eita, é muito forte esse ponto aqui, tá? Eli foi disciplinado por Deus porque não disciplinou os seus filhos, e toda uma geração de sacerdotes se perdeu porque um sacerdote não se posicionou adequadamente para corrigir os seus filhos. Então você, sacerdote do seu lar, corrija o seu filho. E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui. Tem filhos que brincam com os pais, eles sabem jogar com os pais e os pais entram no joguinho. Qual é o joguinho? O filho vai e pede algo da mãe e a mãe diz assim: não, fale com seu pai. Ele já recebeu o não da mãe, mas foi lá com o pai. E o pai desfaz. E o contrário também. O pai diz não e a mãe vai lá e desfaz, tirando uma autoridade do outro. Então, observe muito isso. Se seus filhos são desse tipo, converse entre vocês. Nunca deem uma resposta para um filho se vocês não conversaram antes. Tentem ser disciplinados nesse sentido, para que vocês não sejam pegos de surpresa e acabe trazendo um problema conjugal entre vocês dois por conta de uma conduta inadequada com os filhos. Então, conversem sobre a educação dos filhos. É importante, os pais têm que sentar juntos e conversar sobre a educação dos seus filhos, tá? Vamos para a nossa aplicação pessoal. E aí nós colocamos essa foto aí, dando a entender dessa mãe que está ensinando o seu filho na admoestação e na disciplina do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos ver aqui a aplicação pessoal. Vamos lá.
Os pais têm o sagrado dever de disciplinar seus filhos e filhas. Olha, tem um dever. Sendo isso esperado por Deus e necessário para a saúde de toda a família. Então, olha só, a disciplina ela traz saúde para a família. Todavia, não deve fazê-lo com raiva ou com rancor, mas segundo os princípios bíblicos, sempre baseado no amor e com o intuito de afastá-los das armadilhas do pecado, da degradação moral. Então, discipline. E se você também é um filho espiritual que não se permite ser disciplinado pelo Senhor, quero te dizer que você será sim disciplinado. Isso fará bem à tua alma, porque você vai crescer em graça, estatura e conhecimento. Então, essa lição, ela não é somente para filhos biológicos, mas entre outros também para filhos espirituais, que somos eu e você. Temos um pai de amor, nosso Abba Pai, nosso papaizinho. E se precisar, ele nos corrige. E glória a Deus, dê glória a Deus quando Deus ainda está te corrigindo. Sinal de que ele ama você. Deus abençoe você e sua preciosa vida e família. E eu quero orar agora, caro aluno, caro mestre, pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero orar para que a disciplina do Senhor se instale dentro do seu lar. Vamos orar? Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo eu quero te pedir que Tu venha ensinar, Senhor, os filhos aqui, inclusive a mim, Senhor, a sermos filhos que vamos praticar os Teus mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. E vamos vamos repassar o bastão desse ensino, da disciplina, da palavra de Deus para a nossa descendência. Esse é um papel, Senhor, importante dos pais. Que cada pai, cada mãe, Senhor, que nos assistiu, reconheça que precisa também ser disciplinado, às vezes em pequenas coisas, e às vezes dando mau testemunho. Nos perdoa, Senhor, hoje, por todo o mau testemunho que nós demos dentro dos nossos lares, sendo indisciplinados na leitura, na oração, no jejum, e às vezes até de devolver aquilo que é teu. Senhor, nos perdoa. Mas hoje, Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de sermos disciplinados no Senhor, praticando a Tua palavra. A Tua palavra fala que aqueles que te amam obedeçam os Teus mandamentos, estatutos e juízos. E assim aconteça com cada um de nós. Desde já, Senhor, somos gratos por todo o ensino de hoje. Te louvamos e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Graça e paz. Até o próximo domingo. Shalom Adonai.